Boa tarde, povo de Deus, a graça e paz. Vamos dar uma viradinha na câmera aqui, né? Agora sim, dá uma viradinha na câmera para poder realmente falar do que interessa, que é da palavra de Deus, realmente pela graça. Boa tarde a todos. Aqui é o pastor Edmilson que está falando. Vamos buscar para ser direcionado por Deus, para passar a mensagem de hoje, que pode chegar na vida de muitos, na direção de muitos também, referente a todas as coisas da palavra de Deus, que vai ser orientada e que o entendimento venha dele. E vamos se pôr em oração agora para poder pedir o entendimento dele, porque da palavra é dele. Então tem que vir do reino dos céus, não pode vir do homem. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço permissão para entrar na tua santa e poderosa presença, Senhor Jesus. Venha nos direcionar em intermédio da sua palavra, que não seja o homem, mas que seja a ti, direcionando a cada palavra, a cada entendimento, a cada situação, a cada direção que a gente venha ter, e que possa ajudar tanto a minha vida como do seu povo, Senhor Jesus. E venha direcionar e venha trazer também as ovelhas perdidas da casa de Israel em direção deste evangelho, que o Senhor falou assim, que aqueles que ouvir dessa palavra, que for meu, que vir do Pai e ouvir essa palavra, jamais sairá dela, e também reconhecerá a voz do bom pastor, e o bom pastor Jesus. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Bora lá, a gente vai pegar as continuação, que nem os cultos já tá todos durante a semana. Hora a gente vai fazer 3 horas da tarde, hora 11 horas, porque é o horário que nos sobra, que nos tem aqui, né? Não tem jeito. Quando o meu filho estiver em casa, a gente está fazendo durante as 3 horas, mas quando ele não estiver, às 11 até a gente estabelecer e ter um celularzinho para poder fazer as transmissões no horário certo. Bora lá. Mateus capítulo 17, o versículo 22. Ora, chegando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram. Tem muitas coisas da vida da gente que às vezes a gente pega e começa a questionar Deus. Quando morre um parente, uma mulher, um filho ou um marido, quando a gente perde um ente querido. Só que tem coisas, perde algum bem, algum material, só que tem coisas da vida da gente que não sai para perdição e sim para bênção. E quando Deus permite, é porque esse algo que saiu da sua vida realmente é algo que realmente pode mudar a sua vida. Jesus ele fala assim que vai ser entregue na mão dos homens, e esses homens iam crucificá-lo, ia matá-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, isso não era algo ruim, porque Jesus veio para isso aqui. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, e a gente ter a oportunidade, pela misericórdia dele, de ser salvo, pedir perdão e a remissão de pecados diante dele, se colocando através dele, e ele poder fazer a diferença em nossas vidas. Então, Jesus ele coloca que eu estou indo e ser entregue na mão dos homens para poder ser morto. Mas a morte dele não ia trouxe tristeza, porque realmente para muitos que conheciam ele daquela época, estavam apegados nele, estavam se colocando nele, e deixou triste, deixou. Só que isso, ele ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia, e ia nos salvar. Venceu Satanás, prendeu Satanás lá no inferno, e realmente do abismo, e realmente o fez. E ressuscitou no terceiro dia. Então, tem muitas vezes a gente
tem um algo e a gente acaba perdendo. Muitos culpam a Deus referente a esse algo. Muitos questionam a Deus. Muitos realmente se entristecem com Deus. Mas nem tudo que é tirado da sua vida é para maldição. Às vezes, você está num relacionamento complicado, que esse relacionamento seu não provém de Deus. E essa pessoa está sendo só pedra de tropeço na sua vida. Então, se Deus tirar, essa é para uma melhora sua. Porque se a gente tem uma pedra de tropeço em nossa vida, isso só vai nos servir para nos derrubar. Isso só vai servir para nos desviar o nosso foco. E Deus jamais quer que a gente perca o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Porque se a gente perder o nosso foco, a gente perde a nossa salvação também. Porque quando você deixa de andar nos caminhos de Cristo e ser direcionado pelo Espírito Santo, o espírito do maligno entra em você e você realmente acaba fazendo o que não provém para com Deus. E Deus se entristece, o Espírito Santo se afasta e o espírito das trevas entra em você. 7, 14, 27, ou uma legião de demônio em si. Então é por isso que a gente tem que ficar atento aos caminhos do Senhor. Qual é a nossa orientação? O que devemos fazer? A gente tem que estar em Cristo. A gente tem que ser direcionado por Deus. A gente tem que ser orientado por Deus. Independente do que vier a acontecer na nossa vida, o nosso foco é Jesus, é a nossa salvação. É levar muitos à salvação. Então, quando a gente se propõe a focar no Senhor Jesus, realmente a gente acaba esquecendo do mundo. A gente não pode se apegar nas coisas do mundo. O Senhor Jesus falou: eu vou ser entregue na mão dos homens e vão me matar. E no terceiro dia ressuscitarei. Às vezes a gente perde familiares e abandona Deus. E a gente tem que pegar como aquela música que é tocada. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer na sua vida também, que Ele seja Deus. Não vai se entristecer por Deus por causa de pessoas, de situação e disso, daquilo. Às vezes Ele toca em alguma coisa sua para que a sua conversão seja completa. Às vezes Ele direciona você para certas situações para que você veja, analise a situação, seja orientado por Deus e intermédio daquela luta que você teve, você ganha uma bagagem, uma experiência com Deus. O que falar de José? José, ele passou por tudo que tinha que passar. Ele virou escravo, ele foi chicoteado, ele foi enganado. Os irmãos dele odiavam ele. E ele passou por tudo isso porque Deus tinha um propósito muito maior na vida dele. Então, quando você começa a ser perseguido por todos os lugares, de todas as direções, você tem que pôr na sua cabeça: peraí, Deus, Ele só vai provar quem Ele ama. Deus, Ele só vai estar diante dessa situação, Ele só vai colocar nós em situações assim para nos fortalecer. O deserto não serve para ninguém morrer, irmão. O deserto não serve para você se afastar de Deus, mas sim se aproximar. Então, quando você estiver passando pelo deserto, lembra do deserto de Jó. Perdeu seus filhos, sua fazenda, sua riqueza, sua saúde, só não perdeu a sua alma. E Ele guardou a sua alma. Então a gente tem que colocar a nossa alma com a couraça da vitória. Colocar a couraça da vitória no alto da cabeça e ser direcionado por Deus para que a gente possa focar em Deus. Jesus, Ele morreu na morte da cruz, mas a gente deve se apegar porque aquilo foi para a nossa vitória. E às vezes tem ente querido, tem pessoas que buscam pelos seus familiares, tem pessoas que direcionam-se para com Deus, para salvar a sua alma, para converter o seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos, e a pessoa fica um dia na conversão e morre, falando: não, mas peraí, o que está acontecendo? Eu busquei tanto por essa pessoa, e essa pessoa pisou o pé diante de Deus e morreu. Tem pessoas, gente, que só tem aquele momento
E aquele momento que aceita Jesus e se entrega a Ele, Deus fala, eu vou arrebatar. Porque se eu não arrebatar, ele vai se desviar do meu caminho e não vou conseguir mais convertê-lo. Então, muitas das vezes que acontece de situações que a gente venha perder um ente querido, seja ele em qual categoria de familiar, de família que ele seja, esposo, mulher, marido, não importa. Às vezes esse momento que Deus está providenciando na sua vida a salvação do seu ente. O nosso foco aqui no mundo é o quê? Buscar primeiramente a Deus e a nossa salvação. E depois a salvação dos nossos familiares. E se os nossos familiares se converterem, se for salvo na mesma hora que se converterem, o nosso dever está cumprido. A gente não vai viver eternamente na terra. A gente tem que se posicionar diante do reino dos céus. E realmente, se você estiver se posicionando diante do reino dos céus, você está certo. Não que você não vai ficar triste, não que você não vai sofrer, mas que você não deve levar essa bagagem pela sua vida toda sofrendo. Porque Deus, Ele tira coisas da vida da gente para nossa melhora. Seja o que for. Relacionamento, filho, não importa. O foco da gente tem que ser em Deus. Porque realmente, a pessoa que é tirada da sua vida pode estar sendo salva. E se você não se colocar ou se posicionar diante da presença de Deus, você acaba caindo por achar que não. Vamos continuar. E chegando eles em Cafarnaum, aproximou-se dele Pedro, os que cobravam a dracma ou impostos, né? E disseram ao vosso mestre, não pagais as dracmas ou os impostos. E disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Jesus ele já sabia que Pedro ia dizer antes que dissesse e antecipou. Quer dizer, quando você também for fazer algum pedido, alguma direção, Deus já sabe o que você quer. Se pronuncia, se coloca, se direciona diante dele, claro, amém. Fala dos seus problemas, amém, mas ele já sabe o que você quer. Ele está esperando você tomar a decisão, parar de contar os seus problemas para os outros e contar para Deus, porque é Ele que pode resolver os seus problemas. Então, se posiciona, se direciona na sua vida e conta para quem pode resolver, para Deus, que é Ele que pode resolver os nossos problemas. É só Deus que pode resolver os nossos problemas. As pessoas se perdem nisso e começam a falar para um e para outro. E às vezes fala para a vizinhança toda, mas não tira um tempo com Deus para falar: Deus, o Senhor pode me ajudar nessa situação que estou passando, que homem nenhum pode me ajudar, só o Senhor pode. E só o Senhor que faz. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso da sua santa e poderosa presença para me direcionar e para me livrar também. Só que a pessoa não se posiciona. Às vezes você faz o problema para a vida inteira. Para a vida inteira sua. Só que não expõe para Deus. Você não fala: Deus, cuida do meu marido, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. Faz a diferença, vai na vida daquele livro. Não, você não fala. Mas você fala para a vizinhança toda. Então, Deus não vai resolver um problema que você, antes de passar para Ele, antes de confiar na mão dele, você confia na mão de outros. Então, abra os seus olhos referente a isso. E Jesus antecipou a Pedro, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobrais os reis da terra os tributos ou os impostos? Aos impostos, ou os impostos, né? Você está aqui. Dos seus filhos ou dos alheios. E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disseram: logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira do primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estarte, quer dizer, uma moeda, uma dracma.
tomai e dai por mim e por ti. Jesus, ele falou aqui que ele coloca para todos nós. Pedro, meu filho, a gente está nesse mundo, tem as normas dele, as leis deles. E o que a gente deve fazer? Cumpri-las. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o aluguel, se for possível. Tem que pagar essas coisas. O mundo nosso, espiritual, é em outro lugar. O reino dos céus é o nosso futuro. Em uma futura nova terra. Mas quanto isso não chega, a gente tem que se direcionar diante disso. Porque se você ficar devendo alguém, você escandaliza, porque as pessoas ficam maldizendo você. Você tem que procurar, na medida do possível, tendo condições, vou acertar minha dívida com essa pessoa, vou depositar um dinheiro, vou nem que seja de pouquinho, e colocando para essa pessoa o que realmente você deve para essa pessoa. E é assim que a gente tem que fazer com as nossas dívidas. Eu procuro fazer assim também, às vezes tem um período de esquecer essas coisas, mas quando lembro já toma, e isso, aquele fulano, aquele cicrano, aquele betano. E então, a gente tem que procurar agir para que não haja escândalo sobre o nosso nome. A gente tem que dar ao César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. De Deus pertence às almas do mundo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que a gente tem que dar para Deus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, o ministério de Deus precisa? Precisa, amém. Precisa de um alvo. Precisa de uma doação? Glória a Deus, precisa. Se você tiver disposição para realmente falar o que Deus tocar no seu coração, vir nos ajudar nessas seguidores de Jesus que está em construção da sua casa, amém. Glória a Deus, fica na vontade do seu coração para com Deus, não da minha. Eu não vou estimular valores em nada, mas a gente realmente necessita. A obra de Deus necessita. Muitos fazem o que não provém, mas você tem que avaliar o fato de tem que avaliar os frutos de cada um. Então a gente tem que realmente, a obra realmente precisa. Mas não é por causa disso que a gente vai sair batendo, pegando, fazendo o que tem que fazer para adquirir, não. E realmente tem que dar ao homem o que é de homem e dar a Deus o que é de Deus. A Deus pertence às ovelhas, Deus pertence a isso tudo, ou glória a Deus, então dá. Então a gente realmente tem que pagar o tributo, procurar o nosso nome, não deixar o nosso nome sujar. Se acontecer, fazer uma melhor forma, poder limpar na medida que você tenha condições também. Se você não tiver, paciência, um dia você tem. Pede direção a Deus, pede orientação a Deus e deixa Deus te ajudar nessa batalha, porque é para Ele que nos ajuda. Então, o Senhor Jesus coloca duas passagens para você. Não se preocupe por quem sair da sua vida. Porque quem sair da sua vida, às vezes não é uma perca, e sim um ganho. E uma outra coisa, não deixe de envergonhar o nome do Senhor. Procure não dever às pessoas. Fazer trapaças, situações. Às vezes a gente, como servo de Deus, se coloca diante como servo de Deus, a gente tem que evitar muitos tipos de situações. E é julgado e condenado por isso. E realmente, é uma coisa que não provém? Não, mas a gente é condenado. Então, povo de Deus, seja direcionado da palavra, seja orientado por ela, esteja nela. Não deixe ninguém, nenhuma pessoa, nem as coisas do mundo realmente desviar o seu foco. Porque o mundo vive em torno da gente, desviando o nosso foco. E realmente é muito difícil, quando você perde o foco, você voltar a estabelecer esse foco perante Deus. É muito, muito difícil. Então mantenha o seu foco em Cristo, mantenha o seu foco na palavra e seja direcionado por ela em todos os momentos da sua vida. Seja direcionado por ela em cada sentido e não se apegue às coisas daqui. Gente, estamos fazendo os cultos. Vamos falar dos cultos de domingo. Os cultos estão sendo realizados aqui até que Deus providencia uma nova casa. E realmente a gente está buscando, a gente está lutando e se colocando aqui. Então venha fazer parte dessa igreja, dos seguidores de Jesus. Venha fazer parte dessa obra. Venha conhecer essa obra com seus próprios olhos. A gente está fazendo domingo. Hoje o Ana Pedroso dos Santos, número 4B.
e das 9 às 11. A gente vai realmente levantar essa igreja de Jesus, porque Ele está com a gente, não é por causa de nós, ou por causa que a gente vai forçar alguma situação, não. Isso é Deus. Deus que vai pôr as mãos e fazer diferença. Se não for Ele, não é ninguém. Então a gente realmente, que faz parte das seguidores de Jesus, a gente vai estar lutando para ir atrás do nosso templo, do templo que Deus possa direcionar nós a estar junto, aonde quer que seja, aonde ele se posicionar e colocar as suas mãos para que a gente possa realmente estar diante lá, e quem puder nos ajudar será de bom grado e Deus vai te abençoar tremendamente, mas que seja a vontade dele tocar no seu coração. Se ele tocar no seu coração, se ele falar assim, fulano, ajuda a tal igreja, amém, glória a Deus, então ajude, porque ele está tocando. E também se você não ajuda, se Deus tocar e você não ajudar, ele vai cobrar de você mesmo, né? Eu, não é homem, não é ser humano, não é ninguém, é Deus. Seja com qualquer valor. Teve uma pessoa já que fez uma oferta, dependente da oferta, não vou falar se é pequena ou grande, pessoas que fez uma oferta, mas do seu pouco ela deu o seu tudo, e foi uma bênção, porque já mostra o que Deus quer fazer nessa obra. Então, espero que todos tenham a compreensão de estar vindo com nós nessa obra, nessa causa, e fazer parte dessa igreja também. Venha buscar, venha ser direcionado por Deus, venha ser orientado. Isso é o que Deus quer para todos nós, que a gente se coloque, se posicione e também faça uma comunhão entre irmãos, porque realmente é o que Deus quer de todos nós. E que um ajude os outros, e que um tenha amor pelos outros, e que um lave os pés dos outros, para que realmente ninguém é melhor do que ninguém, mas Deus acima de tudo. Amar o próximo como a si mesmo. E se você ama a Deus, o segundo mandamento é esse, amar o seu próximo. Então, para que a gente ame o próximo, a gente tem que estar em união, congregando, direcionado por Deus. Então a gente realmente vem nessa igreja segundas no domingo, das 9 às 11 horas, aqui na rua Joana Pedroso dos Santos, no Jardim Shangri-La, depois da Escola Carlos Borba, no número 4B. Venham, participe, analise com seus próprios olhos essa obra, veja se provém de Deus. Se não provém de Deus, se você achar que não provém de Deus, se não te tocar o Evangelho, não te tocar os louvores, não te tocar a presença de Deus aqui, você pode ir embora e nunca mais voltar. Porque realmente o Senhor vai te mostrar, não é eu que mostro, não é homem nem nada. E Deus vai fazer muita obra, principalmente nesse culto de domingo. Porque realmente Deus é Deus. E aqueles que quiserem fazer prova de Deus, não colocar Deus na parede, gente, mas fazer, vamos ver se Deus é Deus mesmo. Deus vai mostrar que é Deus na sua vida. É só você comparecer e tomar parte desse culto e ver as coisas que Ele há de fazer. E você vai analisar com seus próprios olhos e ter uma direção ali do que Deus é capaz de fazer e de agir da forma dele e do Espírito Santo de Deus nos orientando. Povo de Deus, não esqueçam de se inscrever lá no YouTube, gente. A gente tem que bater metas e metas no YouTube pelas inscrições, para que a gente possa estar selecionando os vídeos. Os vídeos ainda são curtos, tá? Todos os vídeos, as pregações lá. Só que realmente a gente precisa de mais e mais inscritos. E se possível, assista o vídeo também lá do YouTube e dá o like, para dar um likeinho, visualização, tudo, para que bombeie mais o Facebook, para que essa mensagem chegue em muitos lugares. Então, nos dá essa força para nós, não, para Jesus. Se você não quer me ajudar, ajuda Jesus, porque essa palavra é dele. Então, ela vai direcionando as pessoas da forma certa, vai chegar na vida de muitas pessoas. Isso daí também é uma forma de você evangelizar. E você evangelizando, você faz a diferença no reino dos céus. Povo de Deus, a palavra do Senhor vai ficando por aqui, sem jamais deixar de acrescentar realmente que está próximo no reino dos céus. Por favor, não perca tempo no mundo. Lembra-se que falou, deixe as coisas do mundo para o mundo. Viva as coisas de Deus, para que você possa adquirir a sua salvação. E também a de muitos dos que são seus.
intermédio do seu testemunho, que vai presenciar intermédio da sua conversão e da sua mudança de hábitos. Povo de Deus, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Senhor, envia seus anjos e arcanjos. Peço permissão para entrar na tua santa e poderosa presença, Altíssimo. Abençoe todos os necessitados, todas as pessoas que precisavam algo. Livra os familiares dela. Envia os seus anjos para guardar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.